O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tomou uma decisão contra a Lava Jato bem grave, bem pesada, e eu tô bem surpreso que isso não tá pegando mídia o suficiente. Isso devia estar em manchetes por aí, mas aconteceu isso. O seguinte, ele cancelou a negociação da delação da OAS, de uma das empreiteiras envolvidas na Lava Jato, nomeadamente do Léo Pinheiro, dono da OAS, que iria em 60 anexos delatar uma puta galera, inclusive o Lula. E o cancelamento em si foi supostamente por causa de uma matéria da Veja. A Veja lançou uma matéria esse fim de semana que tinha um dos anexos, que não tinha o anexo, mas tinha algumas acusações, sobre o Dias Toffoli, ministro do STF, que foi também o presidente do TSE durante a reeleição da Dilma. Isso é importante, isso é grave. O cara que também pode ter sumido com os documentos, com os pedidos que o Gilmar Mendes fez para o TSE, para o cancelamento de registro do PT, para a investigação. E o cara que também deu habeas corpus, soltando o marido da Gleisi, soltando o Léo Pinheiro, quando eles estavam presos, e uns habeas corpus de um embasamento meio estranho, umas coisas assim meio... Pera, não. Enfim. A Veja soltou uma matéria sobre isso, dizendo que o Léo Pinheiro tinha falado coisas sobre o Toffoli. A acusação que tinha sido publicada na Veja não quer dizer que seja só a única, mas que estava dentro da delação que o Dias Toffoli foi beneficiado por uma reforma no apartamento, numa mansão dele, alguma coisa assim, que foi feita pela OAS. O que é vantagem da vida? Perto do que rolou do Petrolão, mas... tá errado. O ministro da STF tá errado. Eu não preciso explicar porque isso tá errado, né? Ok. Então, o Rodrigo Janot cancelou isso porque, seguinte, vazou isso, é um vazamento, compromete a delação e cancela. Agora, isso ergue várias perguntas pesadas em cima do Janot. Primeiro, você cancelou uma delação inteira, cara, da OAS. Isso protege, isso ajuda muita gente. Gente com que você está conectado. Primeiro, se a delação era verdadeira, se essa parte da delação era verdadeira, porque na verdade não era oficialmente nenhuma delação, era uma proposta de delação. Eu falo tudo, é o delator, eu falo tudo, vamos lá, a gente assina o negócio, depois a gente negocia o que eu vou receber em troca disso, menos pena ou etc. E depois, se eu gostar dessa proposta, eu vou lá e assino, ok, essa delação está feita e ela é homologada. Então era a proposta de delação ainda, ele cancelou tudo. Mas se esse anexo falando do Dias Toffoli era verdade, então o Rodrigo Janot está encobrindo alguma coisa. Por vontade ou não. Ok? Por vontade ou não, ele está enterrando isto. Sendo que vazões já aconteceram atrás e tudo bem, não tem problema. Nada aconteceu. Então, por que agora? Por que essa? Será que ele tá com medo que essa delação chegue de alguma forma ao Rodrigo Janot? A ele mesmo, né, Rodrigo Janot? Ou algum dos amigos políticos dele, ou etc. Será? E assim, se era falso, digamos que a Veja só inventou isso. É possível. Digamos que a Veja só inventou isso da cabeça dela. E o Rodrigo Janot vai lá e cancela. Bom, então quer dizer que se qualquer revista inventar qualquer coisa sobre uma delação, então a delação tá cancelada? Então, digamos assim, se um jornal quer ajudar um político, é só eles falarem um monte de merda sobre uma delação, publicar ali, é tudo falso, mas a delação é cancelada? Vai funcionar assim? Então, quer dizer, muito provavelmente era verdade. Muito provavelmente era verdade que isso estava na delação. E uma outra possibilidade é que quem vazou isso para a Veja pode ter feito isso com o intuito explícito de que a Veja publicasse essas informações e isso levasse a um cancelamento da delação. Pode ser, inclusive, que estava tudo armado. Janot, você vai cancelar o negócio, entendeu? Então a gente vai vazar o negócio pra Veja, eles vão publicar, ou a gente vai vazar pra várias revistas, mas alguma delas vai publicar. Daí, quando ela publicar, você cancela tudo. Firme. Pode ter sido esse o combinado. Pode ter sido, inclusive, porque assim, você nunca tem que descartar suspeitos, ok? Ninguém está acima de suspeitas. Pode ter sido que algum repórter dentro da Veja, ou quem estava dentro disso, ou a Veja inteira, sabia disso e jogou junto pra proteger alguém. Pode ser, não sei. Eu acho essa possibilidade pequena, eu não vou dizer microscópica, mas pequena, mas ela não pode ser 100% descartada, ok?
E aí, voltando pra delação, supostamente tinha mais de 60 anexos nessa delação. Cada anexo é sobre um crime que o Léo Pinheiro está confessando. Então ali dentro a gente tinha o triplex do Lula, provavelmente o sítio, a gente tinha um monte de coisa sobre o Lula, aqueles depósitos lá de um monte de coisa dele. Ok, isso cobre quantas delações? Talvez 5 ou 6. E daí tinha uma do Toffoli. E as outras 50 e porrada, o que tinha dentro delas? E aí, vamos saber? O que será que vai acontecer agora? Porque o antagonista tá noticiando muito bem isso, e basicamente são só eles enchendo o saco, como sempre. Porque às vezes eu fico pensando, será que o resto da mídia não quer falar disso? Ou eles são simplesmente burros demais pra entender isso? Eu fico pensando isso, sabe? Saiu uma manchete uma vez, tangente, que o Donald Trump falou que a imigração alguns imigrantes podem ser terroristas e usar os programas de imigração como um cavalo de Troia. Ele falou isso. E é verdade, é verdade, tá. Agora, qual que foi a manchete que um jornal soltou? Trump compara imigrantes a animais. É sério, isso aconteceu. E daí eu fiquei pensando, tá, provavelmente eles só estão querendo usar isso pra difamar o cara e usar manchete porque eles sabem que ninguém lê matéria, mas existe uma possibilidade de que esse jornalista que escreveu essa manchete é um jumento tão relixante que ele não sabe o que é um cavalo de Troia. É possível. Então, enfim, só entretendo essa possibilidade. Agora, fora essa delação da OAS, que foi cancelada, mas pode ainda rolar porque... E ainda o fato de que o Janot, ele não negou necessariamente que esse pedaço era verdade, ele só usou, segundo o que a Veja falou, um jeito retórico de falar, olha, essa delação nunca entrou no Ministério Público Federal. Essa delação, isso que está na Veja, nunca entrou no Ministério Público Federal. Então presume-se que não é verdade, tá combinado já, os jornalistas lá vão lá e falam, então não é verdade. Que nem aquela lá de quando o Ministério Público Federal falou que um dos apartamentos nos Solares não era do Lula, não o triplex que estava em questão se era dele ou não, mas outro apontaram que era de outra dona e a mídia deu que, então tá provado que o triplex não é do Lula. Não, seus jumentos, não é isso que foi falado. Tem o do Lula, o supostamente do Lula, tem o outro e eles falaram que esse outro não é dele, logo esse pode ainda ser dele. Esse pode ser que tava já acertado o negócio. Mas o Janot usou essa retórica assim de falar, não, é que esta delação nunca entrou no Ministério Público Federal, sendo que ela estava sendo negociada com a Procuradoria-Geral da República. Então, ele pode falar isso e a delação ainda é verdade. Mas ainda tem a outra coisa que eu já estava falando no canal antes, sobre como isso estava casado com a delação da Odebrecht. A Odebrecht também está fazendo uma puta delação, e o que os procuradores estavam falando é, seguinte, só tem espaço para uma delação, porque uma delação premiada tem que falar coisas novas. Então, vocês sabem mais ou menos as mesmas coisas. Então, se vocês falarem, o que um falou, o outro, sabe, pode ainda ter o propinoduto da Odebrecht e tudo mais, mas uma delas vai falar. E se as duas estão falando, uma delação não pode ocultar coisas. Se você ocultou alguma coisa, você vai se ferrar lindamente. Então, porque tem as duas, um pode casar, os procuradores que estão fazendo podem casar as informações de uma com a outra e saberem se alguém está ocultando alguma coisa. Se a da OAS é cancelada, a Odebrecht agora pode começar a esconder coisas ou tirar anexos das suas delações ou delatar menos, porque, bom, então agora a gente não precisa competir, porque se dois estão delatando e só um vai ganhar, quem falar mais ganha. Então, e aí? Bom, e aí que agora a Odebrecht pode não precisar falar tanto, isso se alguma desculpa esfarrapada não for encontrada para cancelar então a delação da Odebrecht. Isso é grave, porque assim, já foram presos os operadores e tudo mais, mas ainda estamos chegando na cúpula política da coisa toda. E a delação da OAS, a delação do Léo Pinheiro ia sentar o facão na galera e sentaram o facão nessa delação. Conveniente. Extremamente conveniente. É importante que isso seja sabido, é importante que haja pressão, porque a mídia não tá fazendo isso. Isso tá sendo patético, na verdade. Vamos ainda ver o que vai dar disso, mas esteja informado que essas são as coisas importantes. O antagonista tá cobrindo isso como sempre, então eu uso eles como fonte, vai ter algumas matérias deles lá, mas eles provavelmente vão falar disso antes que eu tô mais, de novo, sintetizando várias das coisas que eles estão falando, colocando implicações, juntando tudo, etc, porque eles fazem aqueles postzinhos pequenos, e um dia eu quero encontrar eles pra agradecer os caras pessoalmente por esse trabalho. Enfim, por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários e tchau, tchau.